Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e vou ter de continuar aqui neste tema porque estivemos aqui a ouvi-lo a falar daquilo que acredita ser a sua verdade, mas é preciso apurar a verdade e eu, aqui em questão das horas, ainda não estou clarificado. A que horas é que chegou ao Ministério naquela noite? Foi por volta das 9h. Foi 9h30, entre as 9h30 e as 10, não consigo. E depois, entre as 9h30, que horas é que mais ou menos foi embora do Ministério? Eram tipo 11h30, meia-noite. Ok. E durante esse período esteve sempre com a chefe de gabinete ou não? Estive, por exemplo, quando liguei à Ministra da Justiça e quando falei com a Polícia Judiciária, estava sozinho no meu gabinete. E quando falou com a Ministra da Justiça, há pouco penso que disse às 22h53, sabia que o SIS já tinha sido contactado ou não? Desculpa. Eu não lhe consigo dizer se foi antes deste telefonema ou depois que a doutora Eugénia me disse. Não consigo dizer. Ou seja, o que é que eu lhe consigo garantir? Primeiro, foi-me dito que era importante articular com o SIS, reportar ao SIS e Polícia Judiciária. E porquê? Porque em matéria de dados e de dados de cibersegurança e coisas, eram as entidades que devia contactar. E eu fui ligar à Polícia Judiciária, disse à minha chefe de gabinete, transmitiu-me que já tinha falado com o SIS. Não lhe consigo dizer, não lhe consigo precisar, se quando ela me diz já falei com o SIS, foi antes ou depois do telefonema da Ministra da Justiça. Mas, na minha opinião, não é muito relevante ser antes ou depois, porque o que interessa é quem falou com o SIS, eu não falei com o SIS. Portanto, para mim, o que me parece relevante é, foi-me transmitido que o adequado era, depois de já ter, obviamente, alertado a PSP, como já aqui referi, que era importante que esta matéria dos dados eram com essas duas entidades. Portanto, eu à Ministra da Justiça falei e pedi PJ, a minha chefe, eu agora não lhe consigo precisar. Se disse à minha chefe, olha, vou ligar à PJ agora e é preciso o SIS, e ela me disse, já liguei, ou se liguei à PJ e logo a seguir fui ter com a minha chefe de gabinete e disse, olha, é preciso ligar, é preciso coordenar com o SIS e com a PJ e eu acabei de ligar agora à PJ. Não lhe consigo precisar exatamente isso. Mas, na minha opinião, não me parece muito relevante, porque o que interessa é as razões, quem contactou e porquê que contactou, isso já foi devidamente explicado. E as pessoas com quem, ou as entidades com quem eu contactei, que foi de facto o Diretor Nacional da PSP e o Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Certo, a mim parece-me relevante, primeiro para sabermos se houve alguma ordem ou não, ou se foi uma ação voluntária da sua chefe de gabinete, e também para saber aqui, deixe-me só terminar, para saber aqui em relação à conversa com a Ministra da Justiça. E até lhe digo outra coisa, que é a chefe de gabinete ontem esteve aqui e informou-nos que tinha contactado o CIRP às 21h54. Já estaria, em princípio, no Ministério. E que minutos depois, pelas 22 e pouco, o SIS entrou em contacto com ela. E o Sr. Ministro aí já estava no Ministério, segundo o que nos disse. Mas eu não estive sempre com a minha chefe de gabinete, como também já disse. Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer é que o contacto da minha chefe de gabinete ao SIS, nas horas em que reportou, é anterior a mim me terem dito que era importante coordenar com o SIS. Portanto, foi anterior. Isso foi depois, bastante depois das 10 em que me disseram isso, e a minha chefe de gabinete terá falado com o SIS às horas que o Sr. Deputado referiu. O que eu estou a dizer é que uma coisa não tem relação com a outra, ou seja, terem-me dito que era preciso, que era importante reportar ao SIS, não é o que levou a que o SIS fosse contactado. E porquê? Porque quando eu transmiti isso à minha chefe de gabinete, percebi que isso já tinha acontecido. Portanto, num certo sentido, o que aconteceu nessa altura foi, eu percebi que, olha, ainda bem que fizeste o que agora me disseram que era importante fazer. Portanto, no fundo, o que me foi transmitido que era importante, essas duas entidades,
Quando a minha chefe de gabinete disse que já o tinha feito, isto deu-me, pronto, já está, ou seja, fizeste o correto. Deixa-me só confirmar uma coisa. Estavam os dois no Ministério, assumindo que está a dizer a verdade, não estavam, era no mesmo sítio, e a chefe de gabinete liga ao SIS e não o informa logo, quer dizer, que ligou aos serviços secretos? Só passada uma hora é que se lembra de lhe dizer? Sr. Deputado, quando eu entrei no Ministério das Infraestruturas, estavam PSPs a falar com pessoas que tinham nódoas, que tinham sido agredidas. Estava a minha chefe de gabinete no gabinete a ligar e eu a ligar a outras pessoas. Portanto, eu entrei e saí de salas, eu tive com a minha chefe de gabinete, eu também tive com a PSP, com as duas pessoas que estavam a falar. Portanto, eu estive em vários sítios. Porquê? Porque as salas são todas umas ao lado das outras, são independentes. Portanto, estive com a minha chefe de gabinete? Estive sempre com a minha chefe de gabinete? Não. Estive com as minhas outras adjuntas e com a PSP? Esteve sempre lá? Não. Esteve no seu gabinete sozinho? Sim. Esteve sempre no seu gabinete sozinho? Não. Certo. A mim parece-me obviamente estranho que o chefe de gabinete tão leal, etc., só passado, sei lá, uma hora que se tenha lembrado de lhe dizer, quer dizer, que falou com o SIS, com os serviços secretos, mas dando de barato que foi a iniciativa dela e não sua, eu queria lhe perguntar, no computador, a informação classificada é essencialmente informação financeira da TAP. Não havia nada que pudesse colocar vidas humanas em causa, terrorismo, etc. E por isso, ao abrigo de quê é que uma chefe de gabinete pode ligar ao CIRP a dizer, para se recuperar aquilo que o Sr. Ministro disse que tinha sido um computador roubado, mas que penso que a chefe de gabinete não utilizou essa expressão, espero eu, quando falou com o CIRP, senão a ação depois do SIS é ilegal. Repare, a PSP é reportada agressão e furto. A questão que a questão fundamental no reporte, a agressão e roubo, a questão do reporte é apenas, como já disse, e eu sobre isso não tenho nada a acrescentar ao que foi dito ontem, a minha chefe de gabinete, e eu aqui reparo, não sou eu que estou a citar o que a minha chefe de gabinete disse, que recebeu orientações do CIRP para reportar qualquer facto estranho, suspeito, por mais insignificante que parecesse, porque era chefe de um gabinete que tutelava infraestruturas críticas. E foi ao abrigo dessa orientação que, como foi ontem aqui descrito, que ela tentou ligar ao CIRP. Eu, reparo, Sr. Deputado, eu não tenho nada a acrescentar, nem a dizer de novo ao meu sobre esse contacto, porque ele foi feito pela minha chefe de gabinete, por iniciativa da minha chefe de gabinete, confirmado pela minha chefe de gabinete e mais, confirmável, porque se pode verificar facilmente a que horas é que esse telefonema ocorreu. Queria perguntar também se tem acesso ao plano de reestruturação no telemóvel ou no computador. Não tenho no meu computador, nem tenho no meu telemóvel, mas sim tenho acesso e já o vi, já o li. Não li todo, mas já li bastante do plano de reestruturação e conheço o plano de reestruturação. E neste caso, o mais importante é: tenho eu acesso ao plano de reestruturação, necessitar dele? Sim. E sempre que necessitei dele tive acesso. Não o tenho, de facto, por acaso gravado no meu computador, podia tê-lo. Por acaso não o tenho. E não o tenho gravado no meu telemóvel, embora também pudesse tê-lo, mas não tenho nem gravado no meu computador, nem gravado no meu telemóvel. O Ministro, com a pasta da TAP, não tem o plano de reestruturação. Eu pergunto-lhe a quem é que pede quando precisa de consultar. A mim parece-me estranho. Sr. Deputado, quando eu cheguei ao Ministério, o adjunto da TAP tinha toda a informação, era Frederico Pinheiro, a quem, naquela altura... Vamos só parar aqui um bocadinho, Sr. Ministro. Eu vou pedir aos serviços que... Peça-me aos serviços, Vamos, desliga o ar-condicionado para já. Vou pedir para desligar o ar-condicionado transitoriamente.
Muito obrigado. Não explodiu até agora, já não explode. Fique tranquilo, Sr. Deputado. Portanto, faz favor, Sr. Deputado. Era, basicamente, primeiro para mostrar a minha estranheza do Ministro que tem a TAP não ter o plano de reestruturação e perguntar-lhe, quando precisou e quando precisa de aceder ao mesmo, a quem é que pede. Penso que terei pedido a Frederico Pinheiro, posso ter acesso via TAP, portanto, sim, tenho acesso sempre que for necessário. Sr. Deputado, eu não disse que não tinha o plano de reestruturação. Eu disse, não o tenho gravado no meu computador e não o tenho gravado no meu telemóvel. Se a pergunta do Sr. Deputado é se eu tenho acesso, sempre que quiser, sempre que for necessário, a resposta é sim. Certo. A mim também me parece que, efetivamente, parece-me estranho, obviamente não tenho, mas percebo que tenho acesso de outras formas, mas parece-me que muitas pessoas devem ter acesso àquele plano de reestruturação no Ministério das Finanças, da DGTF, na TAP em si, se calhar agora até na Evercore, e por isso estranho toda aquela pressa só em relação a Frederico Pinheiro. E até aproveito para lhe perguntar, quando o Ministro Pedro Nuno Santos e o Secretário de Estado de Documentos saíram, sabe quanto tempo é que demorou a serem recolhidos os seus computadores e telemóveis? Se também foi em 1 hora ou se não? Sr. Deputado, não tenho conhecimento que o ex-Ministro Pedro Nuno Santos ou o ex-Secretário de Estado Hugo Mendes tenham entrado ilegalmente no Ministério das Infraestruturas e que tenham retirado ilegalmente computadores do Ministério das Infraestruturas. E, portanto, parece-me que o paralelo que tenta estabelecer entre os dois factos não existe. Além do plano de reestruturação, outra da informação confidencial, daqueles 10 documentos, é a informação sobre a privatização, concorrentes, intenções de concorrentes, etc. E no dia 27 de abril saiu uma notícia no telejornal a referir quem são os 3 interessados na TAP. Informação confidencial. Eu gostava de saber se foi o Governo que a divulgou. Qual foi a... Pode repetir, Sr. Deputado, e paramos o cronómetro. Disse qualquer coisa no telejornal. Sr. Deputado, penso que a informação de que há 3 interessados já foi divulgada múltiplas vezes e não vejo qual é o problema de dizer que sim, que as 3 principais grupos de aviação da Europa, que aliás os 3 já manifestaram publicamente esse interesse, estão interessados na TAP. Não vejo em que medida é que isso constitui violação do que quer que seja. Sr. Deputado? Não disse que era uma violação, eu disse que essa informação está na documentação confidencial e a única pergunta que fiz foi se foi o Governo que divulgou isso ou não. Não tenho conhecimento desse dia. Eu penso que eu próprio já disse publicamente, não sei se nesse dia ou outro, mas penso que já disse publicamente que sim, que há 3, mas esses 3, que são os 3 principais grupos de aviação europeus, sim, estão interessados e eu julgo que os 3 já o disseram publicamente. Sr. Deputado, sobre a pergunta concreta, se foi o Governo que nesse dia, isso não sei dizer, não tenho presente, esse telejornal não agora, que a informação de que os 3 maiores grupos da aviação europeus estão interessados na TAP, não me parece uma informação particularmente sensível. Que os 3 já o tornaram público. Pois isso dos 3 terem tornado público ou não, eu de cabeça não sei. Se é sensível ou não, os senhores é que pediram para classificar e a informação veio como confidencial. Não sou eu que estou a classificar. No dia 4 de janeiro de 2023, o Sr. Ministro e o Ministro Fernando Medina receberam uma apresentação da Evercore que contém a cronologia do processo de venda da TAP. E num dos pontos desse planeamento aparece o seguinte: Agree Leak Narrative. Confirmar a narrativa de fuga. Eu gostava de lhe perguntar que fuga de informação é que estava aqui planeada. Não faço a mais pequena ideia do que está a falar, Sr. Deputado. Isto é o documento do processo de venda da TAP. E por isso eu pergunto-lhe se o Ministro responsável pela TAP não sabe o processo de venda da TAP. Sr. Deputado, eu li o market sounding, não vou falar sobre ele, mas não tenho memória de ver isso e não sei o que significa.
Ok, então, tendo em conta que Frederico Pinheiro já não apoia o Governo, a quem é que nós podemos fazer perguntas sobre a TAP? Olha, pode fazer a mim, Sr. Deputado, e eu, na medida das minhas possibilidades, vou respondendo. Só que isto é o documento do processo de venda da TAP, da Evercore, e por isso é que lhe estou a perguntar assim, mas se não sabe... Sr. Deputado, o Sr. Deputado começou por dizer que houve uma fuga ou uma informação no dia 20 e tal de... E depois, pareceu-me que era o que o Sr. Deputado está a tentar fazer, era uma relação com uma frase que surge num documento. Eu recebi esse documento, mas esse documento foi produzido antes de eu ser ministro, pedido antes de eu ser ministro, e não tenho conhecimento dessa frase em concreto que diz, nem o seu significado. Foi só isto que disse. Certo. Pronto, o que eu estou também a perceber é não só o pouco conhecimento que tenho do dossiê da venda da TAP, mas também que a informação confidencial só é mesmo perigosa quando está na mão de Frederico Pinheiro. Mas vamos tentar então outra coisa sobre a TAP. Já teve acesso a algum parecer jurídico sobre a possível venda da TAP? O que é que entende por um parecer jurídico sobre a possível venda da TAP? Sr. Deputado, não estou a perceber. Eu peço, Sr. Ministro, peço desculpa. O Sr. Deputado Bernardo Blanco está a pedir para que se faça um pouco de silêncio na sala. Há muito barulho, pelo menos vamos tentar estabilizar um bocadinho a sala para o Sr. Deputado Bernardo Blanco poder fazer as respectivas perguntas e o Sr. Ministro poder responder. Faz favor, Sr. Ministro. Faz favor. Faz favor, Sr. Ministro. Qual é que era agora? Estou perdido. Pode, com certeza. Estava-lhe a perguntar se... Vamos tentar outra coisa sobre o processo de venda da TAP. Se já teve acesso a algum parecer jurídico sobre a venda da TAP. Se quiser, eu posso ser mais detalhado. Sempre tenho que explicar o que é que entende por um parecer jurídico sobre a venda da TAP. Não estou a perceber a sua... O Governo recebeu da TAP um parecer da Moraes Leitão sobre o regime jurídico aplicável à reorganização da estrutura acionista da TAP e eu pergunto-lhe se já viu esse parecer. Esse em concreto não vi, Sr. Deputado. Então, volto-lhe a perguntar porque é o Ministro responsável pela venda da TAP. E neste parecer, o Governo pede para se analisar 3 cenários, não vou dizer quais, e conclui-se dizendo que um deles, que também não vou dizer qual, é o que oferece maior flexibilidade para a gestão do processo de reestruturação, por estar sujeito a menores exigências legais. E eu queria saber se o Governo tinha pedido um parecer para saber qual era a forma mais fácil de vender a TAP. Mas, evidentemente, como o Ministro responsável pela TAP não sabe responder a isto, se calhar podemos passar também à frente. Sr. Deputado, o processo de privatização iniciou-se com um market sounding no qual eu não participei, embora eu tenha recebido. A seguir, o passo seguinte foi uma RCM onde participei ativamente e colaborei na sua elaboração e na conferência de imprensa que a apresentou e a explicou, e o próximo passo será um decreto-lei que enquadrará o modo da privatização da TAP e posso lhe garantir que também participarei nesse facto. Não tenho mais a acrescentar, Sr. Deputado. Certo. Eu tenho várias perguntas sobre a TAP, porque isto é uma CPI à TAP, mas como já percebi que está mais preparado para falar de outras coisas, deixe-me só voltar-lhe a perguntar quem é que lhe disse para contactar o SIS, que há pouco não registrei. Sr. Deputado, só o Sr. Deputado, o Sr. Deputado tenta sugerir que eu desconheço a privatização de TAP porque não sei uma frase, qual é que era a frase? Media leak? Sr. Deputado, os passos fundamentais para a venda da TAP eu acabei de os anunciar. Sim, participei e vou participar em todos, como é evidente. O Sr. Deputado, que quiser fazer perguntas sobre vantagens de privatização, ideias, acho que não é muito adequado falar agora, portanto, podemos falar sobre a privatização nos termos que quiser. Agora, não conhecer um parecer, esse parecer foi pedido quando, Sr. Deputado? O parecer é do ano passado. Pronto. Eu não era ministro. Já começou o processo de venda do ano passado. Sr. Deputado, há centenas de documentos sobre a TAP, ou mesmo milhares de documentos sobre a TAP. Eu não os conheço todos, mas leio, informo-me e
inteiro das questões quando as questões são pertinentes e, portanto, sobre essa matéria, julgo já ter explicado. Senhor Deputado. Presidente, faltou a minha pergunta, que era quem é que lhe disse para contactar o SIS. Senhor Ministro vai responder, com certeza, se entender. Penso que já respondi, Senhor Presidente. Muito bem, Senhor Ministro. Penso que não, Senhor Presidente. Eu não tenho a resposta, não registrei. Quem é que lhe disse para contactar o SIS? O Gabinete do Primeiro-Ministro. Senhor Deputado, faz favor de prosseguir a sua audição. Secretário de Estado, sim. Foi o Secretário de Estado, Mendonça Mendes. Pronto, que eu não tinha essa resposta. Pode ser falha minha. Queria lhe perguntar sobre a reunião que disse que era normal, mas que toda a gente até agora nos diz que não é normal nem regular. Pergunto-lhe se é assim tão normal, se nos pode dar outro exemplo de uma reunião, preferencialmente até poderia ser da TAP, entre o Governo, o PS e alguém que não seja do Governo que vai ser ouvido numa audição. Eu vou-lhe dar um exemplo que considero inteiramente razoável reunir e preparar essa reunião politicamente, que nunca ocorreu. Eu encontro-me neste momento, juntamente com a IP, a preparar o Plano Ferroviário. O Plano Ferroviário é um documento altamente político, que implicará escolhas sensíveis e que serão umas aplaudidas, outras questionadas. Se houver uma audição de urgência sobre, estou a falar hipoteticamente, ter-se excluído a região tal, eu considero que nesse tema em concreto faz todo o sentido preparar politicamente, se alguém disser, eu quero ouvir o Presidente das Infraestruturas de Portugal sobre o porquê da cidade X ou da região Y ter sido preterida ou só... Esse tema, nesse caso concreto, eu considero que sim, que se o Presidente da IP, com quem hoje o meu Ministério está a elaborar o plano ferroviário, nesse caso concreto, por exemplo, nesse caso, eu considerava que era normal haver uma preparação política desse debate político. Outras questões completamente diferentes, como é a generalidade das audições, sim, considero inteiramente normal. Se me botar assim, considera normal mentir, ocultar, manipular? Não, isso não considero normal. Agora, um debate político sobre as linhas escolhidas, se a cidade X é mais cedo ou mais tarde que a cidade Y, as opções políticas feitas aí. Se o Presidente das Infraestruturas de Portugal, com quem hoje nós estamos a fazer o plano ferroviário, sou chamado sobre isso, nesse caso e nesse debate, eu considero que aí a preparação política desse debate, repare, preparação política não é manipulação, ocultação, deturpação, é um debate político. Repare, por isso é que eu há pouco disse, a maioria das vezes que o Presidente da IP, ou alguém da IP ou da APA é chamado, não é sobre estes temas. Outro tema, se me botar assim, eu não sou Ministro, se me botar assim, vai agora o Governo elaborar um plano sobre a seca, que tem medidas e políticas, se chamarem cá o responsável da APA, eu acho que esse é também um debate político. Eu não sou Ministro do Ambiente, mas, portanto, perante há certos debates onde faz sentido e certos debates onde não faz sentido. O Sr. Deputado Bruno Dias já disse, não é estatisticamente normal, pela simples razão que a maioria das vezes que responsáveis de um Instituto A, B ou C, não é para estes debates, é para outras coisas, e nesses não há preparação nenhuma, porque não é um debate político. É a técnica administrativa de esclarecimento de certas matérias. Agora, se houver um debate sobre o plano ferroviário, que é um debate político, porque é que a minha cidade foi excluída, quais foram as opções, os critérios, o que é que teve na base disso, não é? É um debate político. Se alguém chamar o Presidente da IP, eu acho normal, sim, esse debate ser preparado politicamente. Não acho normal ser manipulado, escondido. Agora, é um debate político. E da mesma maneira que a oposição ou os tem todo o direito de livremente preparar a sua intervenção política, o Governo e o grupo parlamentar que apoia o Governo também tem. Eu, aliás, considero que a ideia que o Governo não pode preparar politicamente debates com o grupo parlamentar, nem em circunstância alguma envolver entidades de empresas públicas, repare nas tais situações específicas que eu lhe disse. Se isso acontecesse, quem fica maniatado e impossibilitado na sua ação política e limitado nos seus direitos constitucionais seria aquele grupo parlamentar
calha, ou aqueles grupos parlamentares que em determinado momento calham a ser a maioria e a apoiar um governo, ou ser uma minoria e apoiar um governo. Porque, Sr. Deputado, não ocorre a ninguém questionar que reuniões é que o Sr. Deputado tem. Os senhores são inteiramente legítimas. Obviamente, se o Sr. Deputado se apropriar por meios... Isso é outra... Agora, o simples facto de reunir e preparar politicamente uma audição política, não considero em si mesmo impróprio. Depois pode haver reuniões impróprias. Se alguém disser, olha, vamos preparar isto, mentindo, ocultando, deturpai o número, divulga só este deputado, mas esconde, eles já pediram os números, mas esses não... Isso aí era grave. Agora, a preparação política de um debate político, que, repito, não é a norma estatisticamente, mas não tem nada de impróprio. E em certas circunstâncias, sim. Sr. Deputado, eu não considero de todo, eu não sei que reuniões é que aconteceram no governo PSD, CDS, não sei. Não considero, e digo publicamente, e se perguntassem na altura diria o mesmo, e digo hoje, não considero impróprio que essas reuniões tenham ocorrido, se ocorreram, e eu presumo que tenham ocorrido, porque é normal. Como disse há pouco, eu julgo ser o primeiro governante em exercício que vem a uma CPI e que não reúne com o seu grupo parlamentar, coisa que não fiz. Eu julgo, não posso, acho que nunca aconteceu. Acho que nunca aconteceu. E, portanto, em si mesma não há nada de impróprio, pode obviamente depois haver comportamentos concretos impróprios. Isso nunca aconteceu em nenhuma destas que foram referidas. Quer-nos dar um exemplo? Disse que tinha sido deputados em muitas CPIs e que os governantes reuniam sempre com os deputados do seu grupo parlamentar. Sim, olha, no BPN houve reuniões com o secretário de Estado do Tesouro da altura, Carlos Costa Pina, várias, e com o ministro Teixeira dos Santos. De certeza, não, eu por acaso acho que nessa eu não era, mas conheço deputados que foram e sei, e são normais, senhor deputado. Porque, repare, é um debate político, também. E, portanto, repare, desde que não seja manipulado, escondido, deturpado, violado o acesso, ou seja, imaginemos que todos os grupos parlamentares pedem uma informação e de repente só se dá um deputado, isso é impróprio. Mas não é disso que estamos a falar. Aliás, o despacho da Comissão de Transparência, que eu acho estranho porque diz que é um direito dos deputados, mas é censurável, não compreendo muito bem, mas pronto. Mas o que é referido nesse despacho não é reuniões preparatórias com a entidade, é reuniões preparatórias, porque a crítica que é dito é uma reunião preparatória pode conferir vantagem a um grupo parlamentar. Ora, isso é válido, seja o inquirido um membro do governo ou um diretor de uma empresa pública. É esse ponto de a reunião preparatória pode conferir... Isso acontece mesmo em reuniões normais de preparação política entre um membro do governo e o seu grupo parlamentar. Ou seja, desde ou se proíbe qualquer reunião preparatória, de qualquer género, mas a todos, pode ser feito, pode haver registros públicos, mas não é esse o regime que temos, Sr. Deputado, e sim, isto sempre foi normal. E sim, participei nos meus 9 anos de deputado em muitas reuniões preparatórias, seja em reuniões ordinárias de uma comissão, seja em comissões de inquérito. E se houvesse combinação de perguntas e respostas, a sua resposta já seria diferente? E já agora pergunto-lhe, depois daquela reunião, se ninguém do seu gabinete lhe fez um debrief, lhe explicou o que é que tinha acontecido naquela reunião, tendo em conta que estamos a falar da CEO da TAP. Repare, aquela reunião não é coordenada por mim nem por ninguém do meu gabinete. Frederico Pinheiro é o coordenador no sentido em que um gabinete tem vários adjuntos, coordenam no sentido que são os responsáveis por dossiês, não significa que são eles que... Ou seja, quando se diz Frederico Pinheiro é o coordenador, não significa que foi o Frederico Pinheiro que geriu a reunião, não é? Aliás, as notas dele, que não vou qualificar contra a sua falsidade ou veracidade, deixarei isso para outros, não há nenhuma combinação de nada, mesmo nas notas. E, portanto, repare, eu não estava, o debriefing não era necessário. Aliás, isso mostra, de facto, que eu não queria manipular, controlar, condicionar, nada. O que eu achei foi normal, que numa audição onde
a CEO da TAP ia falar da TAP também, e a intervenção dela, repito, é só sobre a TAP, sobre os resultados da TAP, sobre o plano de reestruturação, é só sobre isso. Só sobre isso. Ela achava importante no meio do ruído, em que só se falava de outras coisas que não isso, e em que havia tentativas várias de reduzir a TAP a isso, a obrigação dela, como CEO, era falar da TAP, dos resultados do plano de reestruturação. A minha obrigação, como eu já disse, como Ministro e com a tutela da TAP, era, na medida do possível, focar-me nisso. Porquê? Porque as outras matérias estavam entregues à IGF e estavam a ser avaliadas. Portanto, eu não tenho que ser brifado. Aliás, eu vi depois a audição, basta-me ver a audição. O meu interesse, eu até, para ser sincero, fiquei contente que a CEO da TAP se centrasse na TAP. Olha, e fiquei contente que o PSD dedicasse quase toda a sua audição também a falar da TAP e não dos casos. Olha, acho que se falássemos mais da TAP, dos desafios que a TAP enfrenta, dos resultados da TAP, acho que era bom para a TAP e acho que era bom para o país. Obviamente estarei disponível para responder a perguntas que me façam sobre outras questões, mas a minha preocupação foi essa, só essa e sempre essa. Frederico Pinheiro falou ontem de um e-mail de preparação da resposta à Comissão de Inquéritos da engenheira Cátia Rosas, em que ele depois supostamente responde a dizer que faltam as notas e envia as notas também por e-mail. Eu gostava de lhe perguntar se viu essa troca de e-mails. Vi. Também continham as notas. Esse e-mail também continha as notas, já lá. O que estou a dizer é, conheço o ofício... Sim. Eu conheço o ofício que foi preparado sem notas, pelas razões que foram ontem explicadas, e depois conheço o ofício que teve que ser novamente preparado com notas e que teve que ser assinado novamente, e aí sim, por isso é que aquela questão das 24 horas, porque é que não foi enviado logo bem, porque a minha chefe de gabinete tinha de assinar o ofício e nós estávamos a voar, e portanto ela foi ao gabinete fazer aquelas duas coisas que eu disse. Uma, fazer o ofício, a notificação à CPI, e o outro, a meu pedido, era fazer o despacho de exoneração. Ela fez aquilo que tinha de fazer naquele dia, que era enviar à CPI. O despacho pode ser feito a qualquer momento, foi no dia a seguir. Senhor Deputado Miguel. Que eu acho que o Sr. Ministro não Vamos parar o tempo. Que é, eu estava a perguntar, exatamente, houve o primeiro ofício que não foi enviado sem as notas, depois houve o ofício com as notas. O que eu estava a dizer é, aqui no meio, houve uma troca de e-mails entre a engenheira Cátia Rosas e o Dr. Frederico Pinheiro, e eu perguntei-lhe se viu essa troca de e-mails. Vi. Pronto, que também tinham as notas. No início não havia notas. Certo, mas na troca de e-mails, o Dr. Frederico Pinheiro enviou as notas à engenheira Cátia Rosas, ou não? Sim, enviou. Eu também recebi, também enviou para mim. Pronto. E a minha pergunta seguinte era como é que reagiu quando viu que o Frederico Pinheiro tinha as notas e que não as tinha comunicado? Sendo que aí já é uma fase posterior, mas como é que reagiu quando soube que havia notas da reunião? Mas isso, repare, eu soube que afinal havia notas da reunião logo no dia 24 à noite, quando me foi reportado pela minha chefe de gabinete, já não me lembro se foi 24 à noite, madrugada, mas, ou seja, foi-me dito, olha, então, foi-me dito, tivemos que pedir uma prorrogação de prazo. A prorrogação de prazo, então, e depois foi-me explicado. Portanto, sim, eu tive conhecimento desse facto. E depois o que é que levou daí a esse não cumprimento do prazo, digamos assim, até à escalada da exoneração? A doutora Eugénia ontem dizia que havia muito mais coisas, havia um comportamento de mentiras, etc. A doutora Frederico Pinheiro, eu gostava de saber o que aconteceu durante esses dias para haver essa escalada. As mentiras são o facto de sempre ter sido dito que não havia notas, depois, à última hora mesmo, quando o prazo estava a terminar, em frente a pelo menos 2 testemunhas, uma delas que não é do meu gabinete, nem trabalha para mim, ele disse, afinal, tenho notas. E a engenheira Cátia Rosas, como já foi aqui explicado, eu não tenho nada a acrescentar ao que foi dito, na verdade. Portanto, eu estou a reportar coisas que são relatadas por terceiros e que me foram reportadas a mim, mas são aqui ditas e detalhadas na comissão de inquérito. E, portanto, no momento em que depois diz que vai buscar as notas e que já as envia, e depois a Cátia Rosas
envia uma só para ele para acrescentar, ele pensa que aquilo era para... Agora já não... Mas repara, Sr. Deputado, eu não tenho nada a acrescentar sobre isso, faço só que foi dito ontem. Eu não tive participação nisso. Portanto, o que esses factos todos demonstram é, no momento em que soube que afinal havia notas, o que o meu gabinete fez foi tentar que elas ainda chegassem dentro do prazo e, quando isso se revelou impossível, prorrogar o prazo. O que demonstra a vontade de tudo incluir e de tudo enviar, coisa que efetivamente foi feito. O Dr. Frederico Pinheiro ontem disse que ameaçou dar-lhe 2 murros naquela conversa. Isso aconteceu ou não? Já disse e reafirmo. Rejeito categoricamente que tenha ameaçado Frederico Pinheiro. Aquele foi um telefonema de exoneração que demorou 1 minuto e 20. Estive sereno durante todo o telefonema. Se houve alguém que não estava e se houve alguma ameaça, não foi seguramente minha, Sr. Deputado. Mas aí foi exatamente o que disse, já não sei, que Sr. Deputado, não sei se foi, mas já tinha referido e, portanto, foi isso que aconteceu, Sr. Deputado. Nada a acrescentar em relação a essa matéria. Rejeito categoricamente que tenha ameaçado Frederico Pinheiro. E que ameaças é que Frederico Pinheiro lhe fez? Essas ficam comigo, Sr. Deputado, mas foram ameaças físicas, violentas, muito. Ontem Frederico Pinheiro insinuou 2 ou 3 vezes que seria possível comprovar o que é que o Sr. Ministro lhe tinha dito ao telefone. E eu quero lhe perguntar se algum de vocês está a ser escutado ou se os serviços conseguem... Deixou-me só vir outra vez lá atrás. Vamos parar um pouco. Eu pedi aos serviços para... É o meu ou... Não, eu... Já voltou. Já voltou? Muito bem, muito obrigado. É verdade. Estava devidamente programado para isso. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, repita a pergunta que a gente... Sim. Já sei o que eu ia responder. Sr. Deputado, pode ter a certeza que se houver... eu acho que o telefonema só é escutável, se tiver, ou seja, só é verificável se estiver a ser escutado. E penso que mesmo se estiver a ser escutado não podemos, de repente, não sei, não sou jurista. Sr. Deputado, pode ter a certeza que eu teria todo o interesse em que essa conversa toda fosse pública. Adorava, Sr. Deputado. Queria lhe perguntar se ordenou, ou se escreveu, ou se validou aquele comunicado não oficial que saiu para a imprensa naquele dia, com tudo detalhado. Claramente teve de ser alguém que estava lá e com uma versão dos factos, obviamente, mais parecida com a das pessoas do gabinete. Se teve conhecimento desse comunicado não oficial que circulou pela imprensa? Sim. Quem é que o escreveu? Foi recolha do fio do tempo à data que existia. Porquê é que não foi um comunicado oficial? Porque havia contra-informação, nós estávamos a receber imensas chamadas com imputações falsas e, portanto, a nossa urgência foi contar a verdade dos factos. E acredite, Sr. Deputado, houve muita gente a falar com muita gente. Isso eu acredito, só que o senhor é ministro e por isso não me parece correto que um Ministério mande comunicados não oficiais. Sr. Deputado, os ministérios têm gabinetes de imprensa que fazem o seu trabalho e sobre essa matéria não tenho mais a acrescentar. Exatamente, porque tem um gabinete de imprensa que deve fazer comunicados oficiais, é que não é muito normal fazer comunicados não oficiais, certo? Sr. Deputado, quando também há comunicados não oficiais de outras partes e quando somos confrontados com a informação falsa, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Voltando aqui muito rápido ao SIS para terminar, quando disse que falou com o Secretário de Estado Mendonça Mendes, onde é que ele estava? Sabe-nos dizer? não. Acho que tinha aí, pelo menos quando me respondeu, penso que consultou aí uma cronologia da ordem das chamadas. Será que nos podia dizer qual foi a ordem das chamadas?
Tem que ligar o microfone, Sr. Ministro, por favor. Eu não tenho todas as chamadas feitas, porque houve chamadas feitas, recebidas por WhatsApp, mas foi antes do telefonema à Ministra da Justiça. Certo, mas não tendo aí todas, se calhar se as que têm, se nos podia dizer. Sr. Deputado, tenho aqui chamadas às 21h52. Aqui para o Estado de Estado do Primeiro-Ministro, tenho aqui só feitas por mim às 21h52. Tem que ligar o microfone, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Peço Sim. desculpa. Deputado Bernardo Blanco, faz favor. Com certeza. Sr. Presidente, quer dizer, penso que a pergunta foi ouvida. Nós vamos parar o tempo. Pode repetir a pergunta se... Pronto, penso que... Sim, é para ficar registado, eu sei. Duas coisas. A primeira é, sabendo que, obviamente, já percebemos, não tem ali a informação toda, da que tem, se nos podia dizer a ordem das chamadas, que é as horas com quem é que falou, para validarmos aquilo que foi dito. E a segunda pergunta, que foi de agora, porque eu também não ouvi bem, que se era o Secretário de Estado menos orçamentos ou não. Só ouvi Secretário de Estado. Muito bem. Faz favor, Sr. Ministro. Este 21h52 é. Deputado Bernardo Blanco, temos o relógio parado. Tem que ligar o microfone, Sr. Ministro. Peço desculpa. 20h40 liga Frederico Pinheiro. Depois tenho um telefonema para o Ministro da Administração Interna. Aqui. Tenho vários. Para o Ministro da Administração Interna tenho aqui 2 de 30 segundos. Depois tenho às 21h13 a minha chefe de gabinete. Outro chefe de gabinete, às 9h30. Depois, às 21h52, tenho o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. 22h53, Ministra da Justiça. Sr. Deputado Bernardo Blanco, tem 5 segundos para poder utilizar. Faltam as horas do maio. Desculpa? Faltam as horas do maio. Eu disse. Sim. Tenho aqui, tanto 21h10, que eu liguei ao MAI, 30 segundos, 21h12 liguei ao MAI, mais 30 segundos, é o que eu tenho aqui. Depois tenho SMS enviado ao MAI e julgo que terei recebido também um telefonema do MAI, não sei, é exato por causa desta questão de falar com o diretor da PSP. Deputado Bernardo Blanco, Que horas é que ligou ao Primeiro-Ministro? tem que ligar o microfone, Sr. Ministro. Não tenho aqui, porque foi uma chamada, tentei ligar, não atendeu. Não sei, não tenho aqui. Acho que foi, não sei. Tenho que procurar. Não tenho aqui. Mas foi o primeiro contacto, não foi? Foi antes, julgo que foi antes de ligar ao Estado de Estado junto do Primeiro-Ministro. Sim, o primeiro contacto foi tentativa de falar com o Primeiro-Ministro. Sr. Deputado, tem 3 segundos para poder utilizar. O que é que falou com o Frederico Pinheiro? É 20h40. Então foi a exoneração, não falei mais com o Frederico. Sim. Deputado Bernardo Blanco, terminou o seu tempo? Pretende fazer mais alguma questão? Damos 5 segundos para poder... Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou só terminar perguntando-lhe. A doutora Jânia ontem disse que no Ministério, quer dizer, havia uma desorganização, era muita coisa feita por WhatsApp e queria terminar com isso tudo. Eu pergunto-lhe o que é que encontrou na relação do Ministério deixado por Pedro Nuno Santos, as coisas eram assim tão informais e caóticas que precisasse de uma intervenção e o que é que foi sugerido fazer?
gestão do gabinete é da responsabilidade da chefe do gabinete e eu não tenho nada a acrescentar face àquilo que foi ontem dito pelo chefe do gabinete. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco.